dia a todos. Meu nome é Hugo, sou engenheiro de segurança do trabalho da Cline Mercês e hoje, exatamente no dia 13 de outubro de 2021, data em que inicia os envios dos eventos de SST ao E-Social, vamos falar um pouquinho sobre os impactos que isso pode causar à sua empresa. Esse treinamento e instrução, informativo, ele tem como objetivo esclarecer aos nossos clientes e também parceiros, principalmente as contabilidades, em que são parceiros nossos e que muitas vezes vão trabalhar em conjunto com nossa empresa a fim de divulgar as informações corretas ao E-Social. A Cline Mercês é uma empresa que ela está há 15 anos no mercado, um pouquinho mais de 15 anos no mercado, e atualmente nós possuímos 3 unidades de atendimento. Somos uma das principais empresas de saúde e segurança do trabalho em Curitiba. E hoje, para ser exato, por volta de 10h45 da manhã, nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil a fazer os envios dos eventos de SST para as empresas de Grupo 1, ou seja, aquelas empresas que tiveram faturamento superior a 78 milhões em 2016. Então, nós enviamos um pouco mais do que 5 mil clientes e nenhum teve resultado negativo. Isso deve ser, claro, aos constantes testes que nós fizemos dos envios do E-Social. E o que está acontecendo hoje? Por que eu estou fazendo esse vídeo e por que esse vídeo é tão importante? A partir de hoje, as empresas as empresas do grupo 1, ou seja, aquelas que tiveram faturamento superior a 78 milhões em 2016, elas devem enviar os eventos de SST, ou seja, Saúde e Segurança do Trabalho, ao E-Social. O E-Social, como vocês já devem saber, é um sistema eletrônico de fiscalização do governo que vai verificar se a empresa está atendendo ou não às necessidades e às exigências de saúde e segurança do trabalho. E por que essa data é tão importante? Ela é importante porque, há exatos daqui 2 meses, nós vamos ter os envios dos eventos de SST para as demais empresas. Então, depois tem um quadro ali que vai explicar quais são as datas de cada empresa. Vocês vão notar que, em janeiro, a maioria das outras empresas vão ter que começar a fazer os envios desses mesmos eventos que estão sendo exigidos para as empresas do grupo 1, ou seja, essas empresas de maior porte. Mas, Hugo, quais são os eventos de SST que a gente vai precisar informar ao governo? São basicamente depois de uma ramificação enorme. Quem me conhece sabe que eu estou fazendo os cursos de E-Social, estou ministrando cursos de E-Social desde 2016. Isso para empresas, para clientes, para parceiros, para concorrentes. Então, nós estamos informando as empresas, esses parceiros, tudo o que deve ser feito no E-Social. E desde 2016 nós tivemos várias ramificações, nós tivemos vários cortes, O governo fala como simplificação, porque de fato, eu concordo que se a gente pegar o primeiro desenho do E-Social e pegarmos o desenho que tem agora, ele está muito mais simplificado, Alguns eventos eles saíram, mas eles foram incluídos em outros, então são coisas que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas os eventos de comunicação de acidente de trabalho, o monitoramento de saúde do trabalhador e das condições ambientais são os eventos que hoje estão valendo para o E-Social. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para que você não fique com nenhuma dúvida. O evento 2210 é comunicação de acidente de trabalho. Então, quando acontecia um acidente na sua empresa, você entrava no site da CAT Online e fazia os envios, dessas informações para o sistema. Ou o próprio hospital onde aconteceu o atendimento desse trabalhador, ele já providenciava de fazer essa comunicação de acidente de trabalho através do departamento da CAT. Aqui em Curitiba tem um hospital chamado Hospital do Trabalhador, e esse hospital ele já tem toda a estrutura para realmente fazer esse envio da CAT. Agora já não pode mais. Salvo engano, esse sistema deve estar até fora do ar. Por quê?
Porque a partir de agora, né, vamos pegar as empresas de grau do grupo 1, e vocês, que a grande maioria das empresas fazem parte do grupo 2, deverão comunicar os acidentes de trabalho através do nosso sistema, né, através do sistema SOC, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, ó, o evento deve ser utilizado para comunicar os acidentes de trabalho de forma clara e objetiva, tá? Então, os mesmos itens que tinha lá naquela CAT online, eles vão ter no nosso sistema, já estão no nosso sistema, né? E quando que deve ser enviado esta CAT, né, para o sistema do E-Social? Veja, a CAT ela tem que emitir a partir do primeiro dia útil após a ocorrência do acidente, tá? Então, se você, por exemplo, emite depois, né, pode ter uma fiscalização em relação a isso. Mas a gente só vai enviar esses arquivos no próximo mês subsequente, ou seja, a gente vai enviar até o 7º dia. Se o acidente acontece dia 8, o meu sistema ele só vai comunicar com o E-Social lá antes do dia 7. Na realidade, vai ser entre dia 30 e dia 7, que é os envios que a gente tá se organizando para fazer esses 7 dias o envio do E-Social. Então, o que você precisa saber? Você precisa comunicar a gente do acidente de trabalho até o primeiro dia. Porque quando a gente comunicar isso ao E-Social, ele vai verificar que você não comunicou dentro desse intervalo, tá? Então, isso daí também é um item muito importante. Então, o primeiro item é a comunicação do acidente de trabalho através do nosso sistema. Monitoramento da saúde dos trabalhadores, tá? O atestado de saúde ocupacional, o ASO, né? Eu imagino que vai ser um dos principais motivos e dores de cabeça aos clientes. Por quê? Porque grande parte das empresas não estão com o ASO em dia. E o que que isso vai implicar, né? Se você não tem o ASO em dia, os exames complementares, obviamente, estão vencidos, os exames clínicos estão vencidos, e isso acontecendo, automaticamente o sistema já vai começar a abrir uma porta de fiscalização. Então, se você não apresenta essas informações, o governo vai por que que você não apresentou? Você não apresentou porque você não fez o ASO, porque você não conseguiu comunicar, qual que é o motivo? E dependendo da situação, sim, pode gerar multas, que a gente também vai falar um pouquinho mais para adiante. É importante salientar que o evento ele deve ser enviado até 15 dias do mês subsequente da realização do exame correspondente, né? Mas veja, isso não quer dizer que vai mudar as regras para a realização desse exame complementar. Os prazos definidos pela NR7 ainda vão estar em vigência. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa se organizar até, na verdade, até dia 10 de janeiro, que os atestados de saúde ocupacional dos seus clientes estejam rigorosamente em dia, dos seus funcionários estejam rigorosamente em dia. E para você que é contabilidade, né, você tem que comunicar os seus clientes que os ASOs vencidos podem acarretar em multa. E na realidade vão. Né? Primeiro, eles vão fazer uma advertência, se eu não me engano, são 5 passos. 3 advertências, uma multa no valor de 30% ou 40%, não me recordo, mas não chegava a 50%, e a outra no valor integral. Daí as próximas, né, ela multiplicava por 2. Então, não sei se isso ainda está em vigência, mas não houve nenhuma alteração em relação ao processo de multa. Então, provavelmente, é esse o processo que vai ser aplicado, tá? Condições ambientais do trabalho, né? Então, o evento 2240, tá? Então, olha, esse evento ele é utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho declaradas no PPRA ou no PGR, ou seja, as informações dos fatores de risco no exercício da atividade. Então, basicamente são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Agora entrou também um risco chamado psicossocial, que são fatores emocionais que podem envolver a atividade. Os documentos que compõem a esse evento 2240 também é um problema em relação às empresas. Por quê? Porque as empresas não elaboraram, grande parte das empresas não elaboraram o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade e laudo de aposentadoria especial. Esses 3 documentos, né, dificilmente as empresas estão elaborando. No PPRA, que nós elaboramos, no PPRA e no PGR, que a gente já está em fase de implantação,
nós indicamos, pode pegar lá seus documentos desde 2016, né, e coloca lá em pesquisa por PDF e escreve lá LTCAT. Você vai ver que essa informação vai estar contida no teu documento, que é uma exigência que a gente vem amadurecendo desde 2016 para que os clientes façam, já porque existia essa preocupação. Tenha em mente o seguinte, que o E-Social, ele vai eliminar as ações trabalhistas, essa que é a intenção. Ele vai eliminar as ações trabalhistas e as ações previdenciárias. Por isso que as informações de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial estão sendo solicitadas, para que você declare ao sistema e o juiz ou o perito, ou enfim, quem for fazer a análise, ele possa já identificar se a empresa tinha treinamento, se a empresa tinha EPI, se a condição era especial ou não. Então, talvez desenhando dessa forma o E-Social na cabeça dos nossos clientes, eles consigam entender a real preocupação do governo. Tá? Nós também temos que declarar os riscos ambientais, ou seja, todas as informações contidas no PPRA, elas vão estar contidas no E-Social. E lembrando que o PPRA, a partir de janeiro desse ano que está vindo, ele também deixa de existir. Ele passa a ser uma norma de higiene ocupacional, ou seja, como que deve ser feito o levantamento de riscos de ruído na sua empresa, como que deve ser realizado o levantamento químico na sua empresa. E essas informações que hoje estão no PPRA, elas passam a ser de responsabilidade do PGR. Nós temos um treinamento específico do PGR, que você pode entrar na nossa plataforma de ensino à distância, lembrando que o treinamento é gratuito, na nossa plataforma de ensino à distância, e você pode fazer esse curso. Lá eu explico certinho o que cada item compreende o PGR. Os EPIs fornecidos pela empresa, então, todos os EPIs que você fornece para o seu funcionário, atualmente fica entre você e ele. O governo não sabe o que está acontecendo. Agora não. Agora o governo vai querer saber quais EPIs que você está fornecendo, qual que é a periodicidade, se esses EPIs eles estão eficazes ou não. Para que serve isso? Para que a gente possa vincular a insalubridade. A gente sabe que grande parte das insalubridades são neutralizadas com o uso dos equipamentos de proteção individual. Então veja que está amarrando todas essas situações. E treinamento de SST. Muitas empresas de assessoria em segurança e medicina do trabalho, muitas empresas de grupo 1 estão falhando nesse item de treinamento. Quem é da parte da engenharia, quem é da parte da segurança do trabalho, sabe que para os EPIs serem considerados funcionais dentro do seu estabelecimento, há a necessidade do fornecimento do EPI de forma gratuita, da fiscalização e dos treinamentos, bem como higienização, conscientização, etc. Mas os treinamentos, eles são relacionados à parte diretamente relacionada à insalubridade. Por quê? Porque se você não fornece os treinamentos de segurança aos teus trabalhadores, de nada vai valer o fornecimento do EPI. Então, você veja que não basta apenas você fornecer o EPI, você tem que treinar o trabalhador quanto ao uso. E se você não treina, se você não fornece, o engenheiro não tem como classificar se é uma condição insalubre ou não. Então, essa parte de treinamento, ela era de um evento, se eu não me engano, 2245, 2240, não, 2245, ele acabou saindo do E-Social. E poucas pessoas identificaram que, na realidade, ele saiu porque ele estava embutido dentro do 2240. Ou seja, você não tem como classificar se é uma condição especial ou insalubre, né, ou até mesmo periculosa, se você não fornecer os equipamentos de proteção individual e treinar os trabalhadores quanto ao uso. Então, essa também é um item que a gente também chama atenção. Também é válido lembrar o seguinte, que todos os meses, nossos clientes, eles recebem três convocações de exame, três convocações de treinamento, e vocês também, com o passar do tempo, vão receber convocações de fornecimento de equipamento de proteção individual. A partir do momento que você começa a utilizar o nosso sistema para fazer o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, aquele IPI ele vai ter um prazo de validade. Vai ser 3 meses, vai ser 6 meses, vai ser anual. Quando chegar nesse prazo, o sistema vai convocar você para que você forneça esses EPIs ao trabalhador. Tudo isso para não gerar uma multa.
Porque se você fornece um protetor auditivo tipo inserção, que o prazo máximo dele é de 5 meses, e você fornece uma vez ao ano, e você informa que o trabalhador está exposto àquela condição de risco, ou seja, um ruído acima do limite de tolerância, o governo já vai falar, opa, esse rapaz, tudo sistema. Esse rapaz, ele está exposto ao ruído, só que não está sendo fornecido equipamento de proteção individual. Vou ver o que está acontecendo. Aí sim que começa a gerar um sistema eletrônico de fiscalização. Ou seja, o governo começa a solicitar para ti as fichas de recebimento dos EPIs, que ainda vão acontecer, né? Quando a gente utiliza esse próprio sistema do SOC, ele já emite uma ficha para que o funcionário preencha. Então, isso aqui é só algumas informações adicionais. E como será a gestão do e-social através da Cline Mercês? Atualmente, a Cline Mercês ela possui um departamento chamado PPP. Esse departamento chamado PPP, ele vai ser extinto. Nós vamos dar um outro nome para esse departamento chamado e-social. Por que disso? Porque o PPP, a partir de janeiro desse ano, de 2022, ele acaba. Ele acaba sendo isso que consegue identificar que as mesmas informações que o e-social está sendo exigido que a gente informe são as mesmas contidas no PPP, o CA, o treinamento, os riscos ambientais, as informações administrativas dos trabalhadores. Então, por que que vai existir um PPP? Claro, esse mesmo formulário, durante muito tempo, ele ainda vai ser utilizado, mas apenas para os trabalhadores que ainda estão com vínculo empregatício antes de 2022. Tá? Para quem for contratado a partir de janeiro, não vai mais existir PPP. Esse documento vai ser tudo digital. Então, por isso que é importante que os nossos clientes eles fiquem cientes de que a gente vai desativar o departamento de PPP, mas vamos criar um departamento do e-social. O departamento do e-social ele vai ser um departamento muito mais robusto, muito mais robusto. Nós imaginamos de 5 a 8 pessoas para atender os nossos clientes, cerca de 2.000 clientes. Então, essa condição, né, do PPP ser extinto e vir um novo departamento chamado e-social, ela é de suma importância para a organização da sua empresa. Em todos os nossos clientes, nós vamos tirar a análise crítica, nós já temos isso, mas nós vamos tirar a análise crítica desse sistema para verificar o que está faltando. E, em cima disso, a gente vai começar a fazer as atividades de correção. Tá, mais ou menos eu estou entendendo o que tu está fazendo, estou imaginando como vão ser feitas a administração disso, mas tá, e agora? Vamos lá. O que que eu faço primeiro? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo, né, é a gente entender o que que nós temos de documento. Nós precisamos fazer um levantamento de qual a nossa situação atual. Ok, nós possuímos laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, laudo de aposentadoria especial? Como que estão os nossos atestados de saúde ocupacional? Os asos do pessoal estão em dia? Como que está o certificado de treinamento desse pessoal? Como é que estão os treinamentos desses funcionários? As fichas de entrega dos EPIs desse trabalhador estão devidamente preenchidas, né? As avaliações quantitativas, isso também é um outro item que também está sendo passado por despercebido. Se você tem um risco físico ou um risco químico que ele está inserido dentro da norma que fala sobre insalubridade, nós obrigatoriamente temos que quantificar esses agentes. Por exemplo, nós temos lá um pintor, né? E esse pintor trabalha com tintas à base de solventes. Eu não posso, eu sou incapaz de fornecer essa informação ao e-social sem falar o quanto que aquele trabalhador está respirando. Entendeu? Não adianta eu falar que, olha, funcionário tem lá chileno e o sistema automaticamente ele já me pede, tá, mas ele está respirando quanto de chileno? Ele está respirando quanto de tolueno? Entende? Ele está respirando quanto de solventes orgânicos, e especificar os solventes orgânicos que estão contidos dentro dessa solução química, dessa tinta específica. Então, é importante que você saiba que quando você for solicitar um LTCAT, que as avaliações quantitativas também serão embutidas nesse orçamento, nessa solicitação.
Muitos dos nossos clientes já possuem o LTCAT, né? Mas o LTCAT, ele envolve a condição de aposentadoria especial. A condição de insalubridade, ela depende da avaliação quantitativa. E são poucos os clientes que temos conosco, né, que possuem o laudo de insalubridade. Normalmente, é o laudo de aposentadoria especial. Tá? E, naturalmente, a gente também vai precisar apresentar o PPRA até janeiro, né, que não tem que fazer, e a partir de janeiro a gente vai apresentar o PGR. Tá? E o que eu devo fazer se eu não tenho todos esses documentos, né? Então, qual que é o primeiro passo, né? Então, como já mencionado, pessoal, o E-Social é um sistema de fiscalização. Ou seja, o governo criou isso para fiscalizar as empresas. Tanto que quando desativaram o Ministério do Trabalho, todas as peças se encaixaram. Opa, porque quem vai fazer essa fiscalização, né, era o Ministério do Trabalho. Agora, não existindo mais o Ministério do Trabalho, quem fiscaliza é o E-Social. Poxa, então realmente o E-Social vai entrar. Porque eu sou bem sincero para você, chegou uma parte da minha vida que eu acreditei que o E-Social não ia mais entrar. Eu falei, não, é tão complexo que o governo não vai fazer isso funcionar, né? Mas não, as coisas foram se desenhando, foram se simplificando para se tornar uma realidade e hoje, 13 de outubro de 2021, né, o E-Social ele entra em vigor, né? Então, veja que é um sistema que o governo ele criou para fiscalizar as empresas. Por quê? Porque não tem demanda para os auditores fiscais do trabalho. Em Curitiba, isso em 2015, 2014, eram 40 auditores fiscais do trabalho. Muito pouco, a gente nem sei quantas milhões de empresas temos no Brasil, né? Ou vamos pegar aqui nível Paraná, quantos auditores fiscais nós temos no Paraná e quantas empresas nós temos no Paraná? Então é natural que essa fiscalização ela não acontecesse, né? E o governo deixa de arrecadar, deixa de arrecadar. E esse sistema ele vem exatamente para otimizar essa arrecadação. Grave isso, a arrecadação. Quais documentos que eu devo apresentar para o E-Social, né? Então, primeiro, o laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e laudo de aposentadoria especial, que é conhecido como laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, conforme previsto no teu PPRA, as empresas elas devem elaborar esses documentos. Então, pega o teu documento que a gente emite para a sua empresa, Ctrl F no PDF e coloca lá LTCAT, laudo. Então, você vai ver que em vários momentos nós pedimos para que você faça a elaboração desse documento e até agora, né, a gente já tem cerca de 60% das empresas já possuem esse laudo, mas essas 40% ainda vão ter que, em 2 meses, tentar fazer essa documentação. E é por isso a nossa preocupação. Porque pode ser que a gente não consiga dar vazão a tudo isso, né? Nosso corpo técnico está com 15 funcionários, né? Então, a gente precisa que as empresas se organizem e não deixe para fazer nos últimos 10 dias, 15 dias, né? Nós precisamos de pelo menos 30 dias para fazer essa documentação. É válido relembrar que as avaliações quantitativas de riscos físicos e químicos, elas precisam, em alguns casos, principalmente dos químicos, de um período que o laboratório pede para que a gente divulgue esses resultados. Ou seja, se a gente faz a avaliação química agora, o laboratório só vai me entregar isso daqui 15 dias. Entende? Então, esse período, eu não consigo fazer nada. O laboratório mesmo não consegue me entregar. Né? Existem análises, existem processos, né, que eles demoram 15 dias úteis, 15 dias úteis para ser entregue. Então, nós já estamos já no vermelho, nós não estamos nem no 48 do segundo tempo, nós já estamos lá já na prorrogação final. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esses prazos aí. Segundo, qual que é a nossa segunda maior preocupação? É os atestados médicos. Os asos da grande parte das empresas estão vencidos. E dia 10 de janeiro de 2022, nós vamos ter que comunicar isso ao E-Social. E quando eu comunicar isso para o E-Social, eu estou praticamente te condenando. Então, tem que tomar cuidado. Os atestados de saúde ocupacional de seus funcionários têm que estar em dia. Mensalmente, a gente manda convocação, pelo menos 3. Vocês recebem ligações e muitas vezes os clientes não encaminham os funcionários. Veja, a partir de janeiro,
nós não vamos mais poder fazer, nós não vamos mais fazer esse acompanhamento, ligar para o cliente para falar para ele que está vencido. Quem vai fazer esse papel vai ser o sistema do e-social. E vai fazer através de como? Através de notificação, através de multa, através de advertência. Entende? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para auxiliar a sua empresa em tudo que for necessário, mas também dependemos de vocês. Se vocês não dão o retorno, né, o reflexo do e-social está vindo aí. Tá? É importante salientar que os atestados de saúde ocupacional, eles são dos únicos itens que são passíveis de multa já no início, pela gravidade da situação, tá? Pela gravidade. Treinamentos de SST. Então, quando você recebe o teu PPRA, ao final desse documento, você também recebe uma relação dos treinamentos que aquele trabalhador tem que ser submetido. Por exemplo, o funcionário que trabalha com motosserra. Então, o funcionário que trabalha com motosserra, ele está exposto a ruído. Precisa fazer treinamento de EPI. Ruído, precisa fazer treinamento do PCA, que é o Programa de Controle Auditivo. Precisa fazer treinamento sobre o uso de proteção auditiva. Precisa fazer treinamento de motosserra. Essas informações, elas são necessárias para que a gente possa concluir o laudo. Ou seja, se você não tem nenhum tipo de treinamento para esse risco, eu, como engenheiro, eu não tenho como concluir se a atividade é insalubre ou não. Eu não tenho como concluir se a atividade ela é especial ou não. Por que que eu não tenho como concluir isso? Pelo simples fato de que isso é um pré-requisito para a minha conclusiva. Então, essa também é uma outra observação que merece eu chamar a atenção de vocês. A partir do momento que você não fornece os treinamentos aos seus trabalhadores, a elaboração do laudo ela acaba sendo inviável. A gente não consegue elaborar um laudo sem essas informações. Fornecimento de equipamento de proteção individual. Então, com a vigência do e-social, todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores, eles deverão ser informados pelo nosso sistema. Então, como funciona isso? Vocês vão receber um login, uma senha, por isso que é importante. Depois a gente vai ver como que a gente faz. O último item lá é um treinamento, tá? Vocês vão receber um login, uma senha e instruções de como vão fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, tá? Esse sistema é o que comunica, né, todos os eventos do e-social. Então, ele vai falar os riscos, os exames, as insalubridades, periculosidades, aposentadoria especial e os EPIs que vocês estão fornecendo. E essas informações, elas vão contidas, né, a periodicidade desse fornecimento e também o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Essas informações, pessoal, a gente realmente precisa, né, que estejam válidas, a gente precisa que estejam atualizadas. Senão a gente não consegue fornecer essa informação ao e-social de forma ativa. Por exemplo, lá no PPP nós temos os CAs dos EPIs, né? Dos EPIs fornecidos aos trabalhadores. O que atualmente acontece hoje? A pessoa pega o PPP, né? Verifica esse certificado e depois pega a ficha de entrega de EPI e vê que não está batendo. Vê que não está batendo. Por quê? Porque o EPI fornecido não é o EPI comunicado ao e-social. Entende? Então, essas informações elas têm que estar juntas. Elas têm que estar em profunda harmonia. E a gente só consegue fazer isso se vocês começarem a utilizar o sistema de fornecimento de EPI pelo SOC. Então, em resumo, é isso. Então, vai dar um pouco de trabalho? Vai. Hugo, vou ter que entrar no sistema, colocar o EPI que eu estou fornecendo ao trabalhador, pegar a assinatura dele, desse recibo, vai ter que fazer isso. Infelizmente, eu não consigo fazer isso para ti. Né? Não consigo fazer isso para ti. Comunicação de acidente de trabalho. Antigamente, a gente fazia a comunicação de acidente de trabalho pela CAT online. Né? Salvo engano, já não existe mais o CAT online. E agora a comunicação de acidente de trabalho tem que ser feita pelo nosso sistema. Mas um outro ponto importante, né, que o pessoal também não está dando a devida importância é o seguinte, é a investigação de acidente do trabalho.
A investigação de acidente de trabalho ela tem que estar em conjunto com a ACAT. Porque se você comunica acidente de trabalho e você não trata isso, aí é uma problemática. E a comunicação de acidente de trabalho, digo, a investigação de acidente de trabalho, ela tem que estar batendo com a CAT, com essas informações. Ah, Hugo, mas eu não tenho CIPA, então, teoricamente, eu não preciso de emitir a CAT? É correto essa informação? É errada, né? Então, por quê? Porque você tem hoje o designado. E as atribuições do designado para os membros de CIPA, as atribuições, elas são similares. Então, precisa fazer mapa de risco, sim, precisa fazer investigação de acidente. A Clean Mercedes está disponível aos nossos clientes para fazer essa investigação de acidente, tá? Então, provavelmente, essas CATs, elas sejam emitidas por nós mesmos, né? Então, dependendo de como a empresa ela opte em fazer os envios do e-social, que a gente vai falar isso daqui mais um pouquinho. E quais as implicações caso eu não faça o envio dos eventos de SST ao e-social? Veja, pessoal, é um objeto fiscalizador, né? A partir do momento que você não cumpre, né, as exigências fiscais, né, não há o que se falar. Eu não gosto de falar essa palavra, mas não há o que se falar, vai ter que levar multa, né? Então, eu acho que multa é uma palavra muito forte, sabe? Então, é raro os treinamentos que eu utilizo essa palavra, mas não há uma outra definição para essa definição de penalidade para a empresa. Então, as empresas realmente, caso não tenham o LTCAT, caso não tenham laudo de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, caso não forneçam os EPIs, caso os atestados estejam vencidos, tudo isso vai implicar realmente em multas a essa empresa. Lembrando que a multa, ela é estabelecida conforme o item normativo, tá? Então, cada penalidade ela tem um item normativo, né? E também depende também da quantidade de funcionários, tá? E como será o envio, Hugo, dessas informações? Como é que a gente vai enviar isso para o e-social? Veja, nós temos basicamente três formas de enviar isso para o e-social. A primeira é através da Clean Mercedes. Então, os eventos de SST, tá? Só estou falando dos eventos de SST. A primeira é que nós enviamos isso para vocês e fazemos também toda a gestão. A gestão é cobrança, é falar para você o que você precisa fazer, verificar se você fez certo, ver como que vai ser feitas as medidas administrativas e periódicas, etc. Tudo feito por nós. A segunda é feita pela sua contabilidade. Todos esses itens que eu falei que nós fazemos, a tua contabilidade faria para você, tá? E terceiro é pela própria empresa, que você também faria esses itens de forma manual ou através de integração. Grande parte das empresas do grupo 1, que são empresas de grande porte, elas estão fazendo uma coisa chamada integração. Integração, o que que é? É a integração do sistema SOC com o sistema de folha deles. Tudo que a gente faz na parte de segurança e tudo que eles fazem na parte de RH, eles se unem. E dessa forma, a gente consegue resolver todos os problemas de fiscalização e periodicidade dessas informações. Então, o que basta, claro, é abastecer esse sistema de uma forma bem funcional. Mas é possível fazer integração. O ponto fraco da integração é o custo, né? A integração de sistema, quando você fala em hora de programador, você está entrando em um estágio financeiro um pouco além de grande parte das empresas. Nós temos, para efeito de conhecimento, nós temos integrações que custaram mais de 50 mil reais. Então, veja que é um valor bem substantivo, né? Bem significativo, perdão, bem significativo. E fazer isso de forma manual, pessoal, de verdade, né? Para 20 funcionários, cada funcionário ele está criando pelo menos 25, 30 eventos. Então, é uma quantidade muito grande, né? Então, se a gente fala de uma empresa de 20 funcionários, está falando de 600 eventos que vão ter que ser fiscalizados e de controle manual. Então, é muito complexo. Tem como? Tem como, né? Tanto que nós damos a opção, ou pela Clean Mercedes, ou pela contabilidade, ou pela própria empresa.
Quando a gente fala em contabilidade, né, aí depende do contrato que tu tem com eles, né, depende da forma com que você vai administrar isso com eles. Mas existe essa possibilidade, sem sombra de dúvidas. E quanto tempo eu tenho para me adaptar? Veja, as empresas de grupo 1 acabou hoje, né? Então, basicamente, elas têm aí até dia 30 para fazer os envios de todos os eventos de SST, tá? Mas daí nós temos aí as demais empresas, no grupo 2 seriam de janeiro, pode ver que está ali janeiro de 2022, janeiro de 2022, janeiro de 2022, e a administração pública, né, que hoje nós não temos nenhum cliente da administração pública, até julho de 2022. Então, os eventos de SST, eles, em julho do ano que vem, eles devem se solidificar. Tá, e como que eu devo proceder agora, Hugo, que eu já sei um pouquinho sobre o e-social? Então, primeiro ponto é a gente definir como que você fará o envio dos eventos de SST. Por quê? Porque existem várias ramificações, que não cabe a gente falar aqui agora, né? Mas, por exemplo, se você opta em fazer pela Clean Mercês, nós vamos precisar de certificado digital, procuração, precisar de um monte de coisa. Né? Se você resolve fazer pela contabilidade, a tua contabilidade vai ter que enviar um monte de coisa para a gente vai ter que enviar um monte de material para eles para fazer essa migração de sistema. E caso a empresa ela queira fazer todos esses envios do SST, aí nós vamos passar para vocês um arquivo chamado XML, né? Que basicamente é uma linguagem de programação dando as informações que o sistema ele pede de cada funcionário, tá? Então, o segundo passo, independente de qual seja uma das três opções que você acabe optando, você vai ter que atualizar todos os teus ASOS vencidos. Tá? Então, o teu ASO não pode estar vencido. Você também deverá atualizar os teus treinamentos. Por quê? Porque se você não atualizar os teus treinamentos, eu não consigo fazer os LTCATs, eu não consigo fazer os laudos. Então, entra treinamento, depois os laudos. Terceiro, fornecer os EPIs. Mesma coisa, se você não me fornece uma relação dos EPIs que você está distribuindo aos seus trabalhadores, bem como a periodicidade, eu não consigo concluir meu laudo. Então, você veja que está ali intrinsecamente entranhado um no outro, né? E terceiro e último, quarto e último, né, aqui, seria basicamente a gente marcar uma reunião, tá? Então, você vai marcar uma reunião comigo, Hugo mesmo. Então, a gente vai ter que, eu tô reservando os próximos 2 meses na minha agenda só para ter reunião com o cliente em relação ao e-social. Então, a gente vai ter que ter um levantamento das inconsistências. A gente vai ter que levantar quais são os treinamentos, quais são os exames, quais são as avaliações quantitativas, quais são os laudos que você não possui. A gente vai fornecer o sistema o mínimo possível, o básico possível, até porque já foi simplificado. Só que sem essas informações eu não consigo dar um final em relação ao sistema. Então, essa reunião ela vai servir basicamente para que a gente possa traçar a nossa estratégia. Em cima disso é que a gente vai identificar aonde que a gente vai ter que mexer. Tá? Dúvidas? É claro que você está com dúvida. Óbvio que você está com dúvida. É algo que está sendo novo para ti, né? Mas eu te falo, nada do que a gente vai falar é novidade para você. Aos nossos clientes da Clean Mercês, todos os itens que a gente falou até agora, nenhum foi novidade. Nenhum você chegou assim e falou, poxa, eu não sabia que tinha que fazer isso. Não, nenhum. Claro, a não ser que você não recebeu o PPRA em dia, né? Ou você não recebeu o documento PPRA e também não fez o treinamento de entrega documental. Lembrando que o nosso documento, o PPRA, ele vai um link para que quem está recebendo esse documento ele participe de um treinamento de ensino à distância para falar um pouquinho sobre o que contém essa documentação. Tá? Mas se você tem dúvida, não deixe para depois. Tá? Qual que é a nossa maior preocupação hoje? O prazo. Nós temos aproximadamente 2 meses para a gente resolver essa situação. Esqueça férias coletivas, esqueça qualquer tipo de comemoração de fim de ano, porque esse período que as empresas param do dia 20 ao dia 3, ele vai fazer falta exatamente no dia 10 de janeiro de 2022. Tá? Então, tome cuidado com os prazos.
tome cuidado com os atestados de saúde ocupacional. Se você tiver qualquer dúvida, tem meu WhatsApp aqui em cima já. Então, é só você entrar em contato com esse WhatsApp, você vai falar comigo, tá? Então, qualquer problema que você acabe encontrando, né? Qualquer dúvida que você acabe encontrando, pode solicitar. Dúvidas vão existir. Essa orientação simples que nós temos aqui, ela é para gerar dúvida mesmo, é para que a gente comece a falar um pouquinho sobre o e-social e que a gente possa estar no dia 10 de janeiro preparado e fazendo mais um catatal de envios aí, tá bom? Eu agradeço a atenção desprendida. Eu estava pensando em fazer uma orientação em 5 minutos, talvez 7 minutos, nem sei quanto tempo foi, mas eu acho que realmente foi necessário e eu espero ter contribuído com a sua empresa e também com o seu conhecimento de alguma forma. Ok? Muito obrigado e vamos nos falando.